Vamos ficar de pé, vamos dar graça ao Pai pela palavra. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Tendo graça, Pai, por estar aqui ministrando outra vez a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela unção que está disponível neste lugar. Obrigado, Deus, pelo chamado que está no Espírito, Senhor, operando. Obrigado, Pai, porque todas as nossas necessidades foram supridas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia, mas ela vai e prospera para o qual foi liberado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Como hoje é culto de Santa Ceia, e por esses dias o Senhor tem ministrado umas coisas ao meu coração. Mas enquanto a irmã Julinha estava aqui louvando, veio ao meu espírito Colossenses capítulo 1, versículo 13. E é tão interessante que o apóstolo Paulo diz: e ele nos libertou. Ele quem? Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele continua, versículo 14: no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. O apóstolo Paulo, ele diz: Deus, nos libertou da onde? Da onde a gente estava. Da vida do velho homem. A Bíblia diz, no salmista, ele diz que o Senhor nos tirou de um tremendal de lama. Irmão, é tão interessante. Uma vez eu ouvi um homem de Deus falar. Eu achei tão interessante que ele fez uma analogia. Ele disse: você já viu uma pessoa tentar ficar em pé dentro de uma lama? Não tem como. Porque quanto mais ele tenta ficar em pé, mais ele se escorrega. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele diz: olha, ele nos libertou. Por que nos libertou? Porque nós éramos escravos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Ou seja, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz que nós estamos agora numa embaixada celestial. Ou seja, agora estamos em algo que está em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na carta a Efésios, ele vai dizer que Cristo está à direita do Pai nas mansões celestiais. Aí ele vai dizer que nós estamos em Cristo, não tão distante do Pai, mas pertinho dele. A Bíblia vai dizer que ele colocou nós numa dimensão sobrenatural. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos. O apóstolo Paulo diz que temos a redenção e a remissão dos pecados. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreve a carta em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu não vou ministrar sobre isso, mas enquanto ela estava louvando, isso vinha tão forte assim ao meu espírito, e faz total sentido. Glória a Deus. Você está aqui? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Um texto muito conhecido, glória a Deus por isso. Eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada. E diz assim, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se usufurna e não se ensoberbece. É tão interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta todinha de Coríntios para falar sobre o amor. Escreve uma carta, um capítulo todinho para falar sobre os dons do Espírito. Escreve um capítulo todinho para falar acerca dos dons espirituais. E sabe, muitas vezes, enquanto algumas pessoas iam passando por aqui, o Espírito Santo vinha ministrando assim ao meu coração, que muitas vezes é mais fácil eu entrar no louvor, mesmo sabendo que eu não tenho chamado para aquilo, porque é mais fácil. E sabe, muitas das vezes a gente corre do chamado, que muitas vezes Deus não deu. Mas porque o louvor é mais fácil, então eu estou nele.
Tem pessoas aqui que estão louvando, mas que Deus não deu um chamado para louvar. Não que isso seja proibido. Mas Deus deu um chamado para você ministrar. É como se Deus tivesse te dado um presente e ainda você não abriu. Aí você está no louvor porque é mais fácil. Mas se hoje Jesus está falando com você, sabe o que eu digo para você? Dá atenção à palavra. Se deleita no chamado que Deus te deu. É por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta de Efésios, ele vai dizer, ele ora para os crentes de Efésios para que os olhos do Espírito sejam iluminados. Para que a gente possa entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Quando eu entrei aqui no ministério, e a gente começou bem no início o Instituto Rema, e tinha o irmão Jonas, tinha outros ministros, mas a gente tinha uma coisa bastante interessante, que era saber para que Deus nos chamou. E a gente sempre, eu continuava orando a carta aos Efésios, porque eu queria entender para que Deus tinha me chamado, qual era o propósito, porque eu sabia que não era para louvar. Porque eu ouvia a Estefânia louvando e eu dizia, meu chamado não é esse não. Se eu estiver louvando, vai ser batalha espiritual. Mas eu sabia que Deus tinha me chamado para algo. Mas de tanto você buscar, chegou uma hora que, como o apóstolo Paulo vai dizendo, os olhos do seu espírito vai sendo iluminado. Na vida ministerial é importante a gente ocupar o lugar que Deus nos tem chamado. Eu já li muitos livros do Kenneth Hagin, ele falando de que quando muitas vezes você não está no chamado que Deus te chamou, o seu tempo vai sendo diminuído. Então é importante a gente entender e ficar dentro do chamado que Deus nos chamou. Voltando para 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, ele vai dizer que o amor é paciente e é benigno. E duas coisas me chamam a atenção, porque ele diz que o amor é duas coisas. E depois ele vai dizendo o que o amor não é. Mas em Romanos capítulo 2, versículo 4, a palavra diz assim: ou desprezas as riquezas da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Ele diz que o amor é benigno, o amor é bom. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer, olha, a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é porque a gente é bom, não é porque o Espírito de Deus está em nós e por isso que nos leva ao arrependimento. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, a que te receber as primícias e as últimas chuvas. Eu gosto quando a Bíblia fala sempre de semente, quando a Bíblia sempre fala de lavrador, quando a Bíblia sempre fala de fruto. Porque muitas das vezes Deus tem algo para nós, mas você sabia que tudo que Deus vai colocar na nossa mão começa com a semente? Tudo que Deus vai colocar na nossa mão começa com a semente. Até que chegue o tempo de começar a frutificar. É por isso que Salmos capítulo 1, olha só que a palavra do Senhor compara o homem. Salmos capítulo 1, a palavra vai falar do justo e do ímpio. Ele diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro e a corrente de águas, que no devido tempo dá fruto, cuja folhagem não murcha, porque tudo quanto ele faz será bem sucedido ou prosperará. A Bíblia compara eu e você como uma árvore, mas antes de ser uma árvore, poderíamos ser uma semente. Porque para você receber alguma coisa da árvore, é necessário que você antes seja uma semente.
Porque a Bíblia vai dizer que no devido tempo, Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer, há um tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você sabia que a árvore, ela dá fruto para que outros venham se alimentar? Ela não produz nada para ela mesma. A árvore aqui é comparada para que outros comam daquilo que ela está produzindo. Mateus capítulo 13, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus, ele sempre semeou a boa semente. É por isso que eu e você é natural a gente prosperar no reino de Deus, é natural a gente viver em abundância, é natural a gente andar em fé, é natural que o fruto, é por isso que a Bíblia vai falar em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar que o fruto do Espírito é o amor. Então é natural que eu e você, que viemos de uma semente, como a Bíblia vai dizer, incorruptível, então é necessário eu e você frutificar. Porque a Bíblia compara eu e você como uma árvore frutífera. João capítulo 15. Você está aqui? Glória a Deus. João capítulo 15. Enquanto você chega lá. É tão interessante que quando a gente fala sobre o amor, a Bíblia mostra muitas coisas que foram feitas por amor. Tem um exemplo na antiga aliança de Jacó, em Gênesis 29, versículo 20 ao 30, que Jacó trabalhou 14 anos para receber a noiva que ele queria, a esposa que ele queria. Na antiga aliança também, lá em Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e 6, vai falar sobre o escravo, que por causa de amor à sua família, naquele tempo, para ele permanecer livre, era necessário ele furar as orelhas. Terceiro exemplo é João 3,16. É quando Deus dá o seu único filho por amor a mim e a você. O quarto exemplo é Efésios capítulo 5, versículo 25. Quando o apóstolo Paulo diz que o marido ame a sua esposa como? Dando a vida por ela, ou seja, morrendo. Assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja. Quando a gente fala sobre o amor, é um nível espiritual tão importante que o apóstolo Paulo entendeu muito bem sobre isso, e ele entendeu que quando você anda em amor, você está no nível espiritual de vencer todas as circunstâncias. Porque ele vai começando a falar o que o amor é, e depois ele começa falando do que o amor não é. Ele fala 9 coisas que o amor não é. Ele diz, olha, o amor não se esnufurna, não se ensoberbece. O amor não busca os seus próprios interesses, mas o do outro. O amor, ele não se conduz, não se corrompe. Versículo 4, ele vai dizer, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se usurfurna, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspere e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Ele vai dizer 3 coisas que o amor ele suporta. No versículo 7 ele vai dizer, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando ele fala tudo sofre, eu me lembrei de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Quando ele diz que tudo crê, eu me lembrei de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ele diz que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Quando ele diz que o amor tudo espera, eu me lembrei do Salmo 40, do Salmo 46, 10. Quando ele diz, o amor tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12.
que ele diz assim: e nós, afadigando-os, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, e quando somos perseguidos, suportamos. Versículo 13. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Não vos escravo das coisas para vos enganar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Glória a Deus. Eu li um livro de John Bevere. Ele está construiu o livro em cima de Salmos 91. Que o título do livro já diz que começa em Salmo, porque ele diz assim: embaixo de suas asas. Ele diz uma frase lá bastante interessante, que ele diz: o amor faz você cumprir a lei. Quando você ama a Deus, quando você ama o seu próximo, o amor faz você estar em lugares que Deus quer que você estava sem peso nenhum. O amor a Deus, muitas vezes, faz a gente querer, muitas vezes, fazer aquilo que agrada a nossa alma, mas por causa do amor a Deus, muitas vezes a gente deixa para agradar o coração de Deus. É por isso que é importante a gente aprender a amar. É fácil? É não. Não é fácil. Porque muitas vezes é mais fácil eu amar quem me ama do que quem me odeia. A coisa mais difícil é você amar quem lhe odeia, quem lhe quer ver mal. Porque eu e você ainda temos um Adão que quase todo dia ele quer se levantar. Sabe quando você não está lendo a Bíblia? Sabe quando você não está buscando o Senhor e de repente Adão quer acordar? E você percebe o quanto você é carente da presença de Deus. Porque muitas vezes, muitos caem numa besteira de que eu sou forte demais. Muitos acham que eu tenho uma palavra da fé, eu sou um super crente. Mas sabe, eu já vi muito super crente com muitos anos de igreja também cair. Eu gosto de uma frase que Gerald Foster fala, que aquele que está de pé, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas Gerald Foster tem uma frase que ele diz assim: nem tudo que está de pé está firme. Não são os anos que faz garantir que você esteja de pé. É o quanto você busca de Deus que vai garantir o quanto você está de pé. Quando você busca a Deus por amor, é uma coisa que vai fazer com que você deseje estar onde Deus quer que você esteja. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que Deus fazia prodígios e milagres pelas mãos do apóstolo Paulo. Então Paulo estava sempre disponível, assim como Moisés. Paulo sempre estava na brecha para que Deus estivesse. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu estou na brecha, aonde quer o Senhor quer que eu esteja. Então Deus sempre estava utilizando as mãos, os olhos, a boca e os pés do apóstolo Paulo. Sabe, quando eu leio a carta de Atos, eu fico vendo a disponibilidade do apóstolo Paulo. E é tão impressionante, porque ele começou sendo perseguidor de Cristo e acabou prisioneiro por amor a Cristo. Por esses dias eu assisti um filme tão interessante que o homem era ateu e acabou se tornando crente no final do filme. Porque quando você busca tantas evidências para provar que Deus não é, você acaba encontrando esse Deus que é. E você acaba encontrando e querendo entender o meio do sobrenatural de Deus e não tem como. É como o Santo Agostinho dizia, que se eu e você encontrar na nossa razão algo para explicar Deus, então Deus deixou de ser Deus. Porque é como o hino que diz, né? Ninguém explica a Deus. É o amor a Deus que nos faz nós estar aqui reunidos. Eu estou montando uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que é: Judas está sentado à mesa. E é impressionante na Bíblia o quanto de Judas existe. E eu vou ministrar ela aqui. Eu estou com meu coração cheio de expectativa, porque o Espírito Santo, eu estou num tempo ao qual o Espírito Santo está montando a palavra no meu tempo de devocional. E sabe, irmão, às vezes as pessoas acham que quando chega o tempo das promessas de Deus se cumprir na minha vida e na sua vida, principalmente quando a gente é ministro,
Às vezes a gente cai numa ilusão de que o devocional não é algo importante. Mas eu já ouvi Joyce Meyer dizer que ninguém vai viver de lanchinho por muito tempo. Sabe, eu e você, a gente gosta de um refrigerante, uma pizza, um sanduíche. Mas você sabia que todos os dias a gente não aguenta comer isso? A gente sempre precisa de arroz e feijão? Porque é de lá que vêm as nossas vitaminas. Você sabia que o devocional, o tempo que você gasta com Deus, é o tempo que vai fazer você e eu continuar caminhando cada vez mais sadio? Porque eu pergunto e às vezes falo com as pessoas e eu só faço uma simples pergunta. Quantas vezes você já leu a Bíblia? E a pessoa diz assim, nenhuma. Quantos anos você tem de crente? Ah, mais de 15. E você não deu tempo de ler a Bíblia todinha, pelo menos uma vez? E sabe, irmão, tem coisas que a gente acha que é como se trata essas pequenas coisas como uma besteira. Mas você sabia que são essas pequenas coisas que faz a gente ficar de pé? São essas pequenas coisas, são esses pequenos tempos, são essas pequenas coisas do dia a dia que fez eu chegar até aqui e que faz nós continuar caminhando. São essas pequenas coisas. Porque o amor a Deus faz você e eu estar submisso. Então são as pequenas coisas do devocional, são as pequenas coisas de estar diante de Deus todos os dias, que faz eu e você continuar caminhando mais uma milha. É por isso que quando você vê pessoas caindo, é porque deixou de fazer o básico, as pequenas coisas. Sabe por quê? Porque infelizmente as pessoas deixou de acreditar que Deus é importante, o devocional é importante, e agora é o seu nome que está brilhando. Não, irmão, quem sempre brilhou foi Jesus. Você sabia que quando você lê a Bíblia, você nunca vai ver Jesus se gloriando? Mas muitas vezes o homem ainda tem caído nessas coisas. Sabe, então eu quero dizer para você, olha, não troque o seu devocional por coisa alguma. Todos os dias de manhã, durante 5 anos, acordava e ouvia Joyce Meyer. Parecia um ritual, durante 5 anos. 5 anos. Até um tempo que aconteceu que eu disse, rapaz, o que eu estou ouvindo parece que não está mais funcionando. Sabe, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e dizer assim, sabe, você chegou a um tempo que você já aprendeu um pouco mais. E por uns dias aí o Senhor disse assim, as águas ainda estão no joelho, ainda estão nos tornozelos. Eu digo, o quê? Esse tempo todo as águas ainda estão lá, Senhor. E sabe, irmão, às vezes a gente acha que aprendeu um pouco e a gente acha que aquilo é suficiente. Mas você sabia que as experiências que chegam na nossa vida é que vai nos deixando cada vez mais melhor. São as circunstâncias que nos mostrando a mim e a você, porque o apóstolo Paulo foi assim. Ele foi esmagado pelo Evangelho. Eu estou lendo um livro sobre os heróis da fé e é impressionante o que aqueles homens de fé tiveram que suportar para que o Evangelho não continuasse deixar estacionado, mas que Deus continuasse levando a palavra. Mas a gente está num tempo hoje que é necessário a gente estar fora dessas portas. É necessário hoje a gente estar impondo as mãos sobre as pessoas. É necessário a gente hoje quebrar esse espírito de timidez. Porque Deus nunca deu a nós espírito de timidez. A Bíblia diz que os homens de Deus estavam orando no livro de Atos e a Bíblia vai dizer que eles oram por espírito de ousadia e intrepidez. Então, para que a palavra de Deus continue sendo alcançada a muitos, é necessário que eu e você seja ousado. Enquanto hoje eu estava ministrando a palavra ali para um homem que estava ali bebendo, ele estava gostando do que ele estava ouvindo. É tanto que ele parou de beber. Ele disse, hoje eu vou para a igreja. Porque eu estou gostando do que você está falando. Então as pessoas, elas têm sede de Deus. E de repente eu estou lá e chega outra moça, eu coloquei as mãos nela, eu disse, olha, você tem um chamado na sua vida. E de repente ela começou logo a ficar toda arrepiada, as pessoas que estavam ali, dizem, nossa, o Senhor está aqui. Eu digo, não, ele sempre teve. Não é porque eu estou arrepiada que o Senhor está. Porque a Bíblia diz que nós, eu e você, somos movidos por fé. E muitas vezes o crente está esperando sentir alguma coisa para dizer assim, Deus chegou. Não, Deus sempre esteve.
Não é porque eu estou sentindo. E eu aprendi isso no tranco. E sabe uma coisa que eu aprendi é quando você se move em fé, mesmo sem sentir, quando você vem sentir é o de menos. Porque quando você é movido embaixo de uma unção, você está esperando a unção chegar para você se mover. Mas eu ouvi uma vez uma grande mulher de Deus que disse que quando Deus liberar uma palavra, faça o que Deus está mandando, pois existe uma unção disponível para aquilo. Você sabia que obediência tardia é desobediência? Você está dizendo para Deus, olha Deus, espera o meu tempo. Irmão, quando Deus mandar você fazer algo, faça naquela hora. Existe uma unção disponível para quebrar todo o jugo. As pessoas lá fora estão esperando as minhas mãos, as suas mãos. Deus está esperando as suas mãos. Deus está esperando você abrir a sua boca. Deus está esperando você sair da sua zona de conforto. O amor já foi derramado no meu espírito e no seu espírito. É por isso que Deus deu o melhor que Ele tinha. É por isso que todo mundo conhece João 3,16. Sabe por quê? Porque ninguém conhecia o amor até Cristo chegar. É por isso que os fariseus, eles sempre estavam preocupados com o que Cristo estava fazendo. Sabe por quê? Quando o amor chega em alguns lugares, muitas coisas, sabe, começam a ser quebradas. Porque você começa a amar os improváveis. Porque é isso que Jesus fazia. Por onde Jesus passava, Jesus amava os improváveis. A Bíblia diz que Ele buscou as coisas loucas do mundo para confundir o que são. Sabe, queridos, eu e você tínhamos um passado. Nós éramos um improvável. Mas Deus achou graça em mim e em você. Então não deixe o chamado de Deus morrer. Porque muitas das vezes a gente já ouvimos uma boa palavra aqui. E sabe, glória a Deus pela palavra da fé. Porque hoje em todo lugar está se pregando todas as coisas, menos a Bíblia. Você escuta falar isso, falar isso, falar isso, e eu fico muitas das vezes esperando. Cadê a palavra? Não chegou o tempo, não? Sabe, e as pessoas ainda estão apegadas ao velho homem. Oh, eu era assim, só falta cantar a música agora de Gabriela. Eu era assim, mas quando Jesus chegou, Ele disse, eu sou. Sabe, Maria não tinha entendido quando Cristo chegou para ressuscitar Lázaro. Ele era alguém que Cristo amava muito. E sabe, Jesus sabia que ele estava morto. Sabe, quantas coisas na minha vida e na sua vida não teve morta como Lázaro? E não foi necessário uma palavra rema para que algo se levantasse, para que algo ressuscitasse? Porque a Bíblia diz que quando Cristo foi e liberou uma palavra e disse, Lázaro, vem para fora. A palavra de Cristo foi no mundo espiritual. E disse, Lázaro, vem para fora. Ou seja, o espírito de Lázaro precisou entrar dentro do corpo para que ele se levantasse. Então transcendeu. É por isso que lá em Isaías capítulo 55, versículo 11... Ele diz, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Sabe o que é isso, irmão? Isso é uma convicção daquilo que ele está falando. Ele diz, olha, a palavra, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu designei. Jesus, Ele vai fazer conforme a palavra que você está liberando. É por isso que Isaías 45, versículo 2, o Senhor diz assim, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama-te pelo teu nome. Sabe, a Bíblia diz que Deus chama eu e você pelo nome. Não é pelo apelido, é pelo nome. O apelido quem chama é o diabo. É por isso que os homens lá do mundo são tudo cheios de apelido. Eles perderam a sua identidade. Mas quando nós entramos para dentro da igreja, a Bíblia diz que Jesus nos chama pelo nome. Sabe, não tem amor maior que esse. Não tem quem venha e entregue o seu filho
por amor de nós, não tem. Somente Jesus, somente Deus. Sabe, Deus pagou uma dívida que era nossa. Quando eu leio a carta de Colossenses, eu fico impactada. Porque muitas das vezes as pessoas estão tão presas ao velho homem e não entendem o que o Senhor ainda continua falando. Sabe, irmão, muitas vezes a religiosidade tem prendido o homem do seu passado. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: não cesso de dar graça por mim, fazendo menção de nós, das minhas orações, para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamado, com a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. E qual é a suprema da grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa se referir, não só presente nesse século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, sobre todas as coisas deu a igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz: eu oro para que os olhos do espírito ou do coração sejam iluminados, para que tenha sabedoria e revelação. Então, sabe, irmão, é por isso que é importante a gente entender que sem o amor a gente não tem como vencer. Porque é necessário que a gente ande em amor para que a gente aprenda a liberar perdão. E principalmente pelas pessoas que o inimigo tem usado elas para muitas vezes testar realmente aquilo que a gente muitas vezes fala, aquilo que a gente muitas vezes prega, aquilo que a gente muitas vezes diz que somos. Tem uma confissão que a gente usa muito aqui que diz: eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho e eu posso o que a palavra diz que eu posso. E quando as circunstâncias vêm, o diabo diz assim: vamos ver se isso é verdade. Sabe, quando a gente é nascido da palavra, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, você sabia que de tanto você se alimentar de algo, você fica tão cheio que chega algum momento da sua vida que você está tão convicto do que tem dentro de você, que você olha para as circunstâncias e você vai dizer: rapaz, isso vai ser diferente. Porque tem lutas que a gente vai passando, é como um jogo de videogame. É por isso que o apóstolo Paulo ele entendia muito bem sobre isso, que ele vai dizer assim: olha, quando uma porta nova de oportunidade se abre, vários adversários se levantam. Ou seja, uma porta nova, nova fase. E sabe uma coisa, eu aprendi com Deus, e é o que o Geraldo Forte falou aqui, na última vez que ele teve, ele disse que, sabe, é muito difícil quando você está em provação. Deixa eu te dizer uma coisa, então aprenda da primeira vez. E sabe, com Deus não é diferente. Se você não aprendeu da primeira, você vai continuar aprendendo até você passar. É por isso que quando a gente ama, a gente suporta. Quando a gente ama, a gente suporta. Então é por isso que João 15, eu vou encerrar lá em João 15. Olha só, irmão, como a gente é comparado a uma árvore. Jesus diz assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. E tudo que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É tão interessante que Jesus diz: olha, os ramos estando em mim, tem o que dá fruto e o que não dá fruto, mas todos os dois estão em mim, estão na videira. Tem uma passagem lá em Romanos,
que eu não me lembro agora, que o apóstolo Paulo ele vai dizer que eu e você fomos enxertados na oliveira brava, que é Cristo. Então ele vai dizer que aquele que dá fruto e o que não dá está nele. Aí ele vai dizer, aquele que dá fruto, ele vai ser limpo para que produza mais fruto. Se você está em Deus, você sempre, eu e você temos a obrigação de frutificar. E você sabia que quanto mais eu e você frutifica, mais Deus vai nos poldar? Porque a Bíblia vai dizer que, a Bíblia está dizendo que Jesus diz, olha, Ele vai continuar nos limpando para que nós continue dando fruto, continue dando fruto, continue dando fruto. E você sabia, irmão, que quando você começa a dar fruto, você vai ver que vai chegar o tempo da colheita. Então, muitas das vezes, as pessoas estão esperando uma colheita que nunca plantou. Então, para você receber algo, é necessário você primeiro dar. Por isso que a Bíblia diz, é dando que se recebe. Então, primeiro eu tenho que agir em fé. Primeiro eu tenho que agir em fé. Ele continua, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha, Jesus diz, isso, quando eu leio isso, é tão fácil de você perceber que Jesus está falando de uma pessoa que existe um certo ego. Porque muitas das vezes, quando se tem um ego, muitas das vezes, a Bíblia vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Quando se existe um ego, é eu que cresço e ele já diminuiu faz tempo. Jesus está falando nisso, ele vai dizer, olha, você sabia que se é opcional, se permaneceres em mim, então permanecer em Cristo é uma opção minha. Então eu permaneço nele por causa de quê? Porque ele me paga? Não, por amor. Então eu permaneço nele porque eu amo. É por isso que muitas das vezes a gente faz cada coisa por causa da obra do Senhor, sabe por quê? Porque nós amamos. Porque muitas das vezes tem muitos fazendo tantas coisas, mas não tem o amor. E aí, tantas vezes o apóstolo Paulo vai escrever na Bíblia, ele vai dizer assim, olha, fazeis como para o Senhor. É por isso que muitas vezes tem muitos frustrados. Por quê? Porque está esperando a recompensa de homens. E sabe, a gente aqui, eu digo por todos os lugares que eu vou, eu digo, gente, você sabia que eu fui tão bem treinada? Eu escutei meu pai tanto falar sobre fé, tanto confiar em Deus, tanto ouvir a voz do Espírito Santo, tanto andar em fé. E sabe, essas coisas foi alimentando o meu espírito e eu fui dando crédito dessa palavra. E sabe, é tão impressionante quando você nasce na palavra da fé, quando você aprende, quando você abre o espaço, quando você fica na brecha por amor à obra de Cristo, pelo amor ao chamado de Deus. A Bíblia diz que chegará, Apocalipse capítulo 22, a Bíblia diz que Cristo está voltando, buscará a sua igreja, mas a Bíblia vai dizer, olha, abrirão-se os livros da obras e da vida. Da vida eu sei que meu nome está lá. Mas e os das obras? E sabe uma coisa, eu decidi no meu coração, eu não quero ir embora devendo nada. Eu não quero ir devendo nada para Jesus. Você está aqui? Porque você sabia que quando você tem uma dívida, a pessoa está sempre lhe cobrando até você pagar? Parece que essa palavra acertou alguém. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, eu vou encerrar aqui. E diz assim a palavra do Senhor. Eis que venho sem demora. Você sabia que Jesus está apressado para voltar? E comigo está o galardão, ou seja, a recompensa. Que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Sabe, quando eu comecei a participar de um escuto que tinha na casa de uma irmã, e um dia ela chamou um casal de missionários para lá, e eu sentei e ouvi tanto testemunho de que Deus usava aquele homem em tudo que era lugar.
Ele não tinha um dom de revelação, não tinha a palavra de conhecimento. Eu não sei quais eram os dons que ele tinha. Mas de uma coisa eu sabia, aquele homem já tinha feito tanta coisa. Eu fiquei impressionado com o que ele vinha contando de testemunho, dos presídios que ele tinha passado, dos lugares que ele tinha feito. Eu digo, caramba, ele não tem sossego, não. Sabe, você vê o amor de uma pessoa que está tão disponível, tão entregue à obra de Deus no coração do missionário. Porque ele está entregue a agradar o coração de Deus. E eu fiquei ouvindo aquelas coisas, eu disse, caramba, eu preciso ser assim também. E é impressionante, irmão, quando a gente se entrega para as coisas de Deus. A gente vai juntando tanto testemunho, tanta história, fazendo tanto conhecimento, tanta amizade. E você sabia uma coisa, eu aprendi que é importante a gente fazer alianças com outras pessoas cristãs. Porque sempre tem pessoas precisando, sempre tem igrejas precisando de pregadores. Sempre tem igrejas precisando de obreiros, sempre tem igrejas precisando de discípulos, sempre tem pessoas precisando, sempre tem pessoas orando a Deus, como Jesus diz, ora ao Senhor da seara para que mande os trabalhadores. Você sabia que a Bíblia diz aqui, olha, que eu virá segundo as suas, eu retribuirei cada um segundo as suas obras. É por isso que Jesus diz, olha, ora ao Senhor da seara para que mande os trabalhadores, não é o preguiçoso. É os trabalhadores. É por isso que provérbio vai dizer, olha, o preguiçoso tem que se comparar com a formiga. A formiga está trabalhando mais do que ele. Sabe, Deus chamou eu e você para um chamado. Deus confiou a mim e a você um chamado. Então, irmão, não fique hoje com raiva de mim pelo que eu estou ministrando e dizendo para você, mas quero te dizer que se o seu chamado não é o louvor, não fique no louvor. Sabe, porque eu não quero algo estar ocupando um lugar de que Deus não me chamou. É como se você estivesse negando o dom que Deus te deu. E Deus quer que você frutifique porque você está nele. Muitas vezes o medo lhe trava e você diz assim, eu não sei, mas você sabia que eu aprendi na prática? Eu pregava altas coisas e meu pai dizia assim, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar. Você não vai aprender do dia para a noite. Mas se você continuar praticando, você sabia que você vai ficar bom? Então Deus espera de mim e você que nós se abra para o chamado que Ele nos deu. O meu anseio do meu coração é que essa igreja fique cheia de jovens. Cheios de ministro. Porque chegará, irmão, esse tempo. Com certeza chegará. E sabe uma coisa, eu aprendi que se você não honrar o chamado que Deus tem para a sua vida, Deus vai dar aquilo que é seu para outro, porque a obra de Deus nunca vai parar. Enquanto você dizer não para o Senhor, aquilo que Ele tem para você passará para outro. A Bíblia vai dizer que quando Saul não foi fiel à palavra do Senhor, a Bíblia diz que o que Deus tinha para ele, o trono dele foi passado para Davi. Porque Deus encontrou um homem segundo seu coração. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa, crescer não é fácil, vai exigir de você e de mim muito choro e muita lágrima. Todas as vezes que Deus chamar eu e você para crescer, pode ter certeza que vai causar dor, porque crescimento causa dor. Mas o apóstolo Salomão vai dizer que bom é o final das coisas do que o começo delas. No começo tudo fica doendo, é que nem academia, mas com o tempo você aprende. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus eu agradeço a rica oportunidade.